grato. Sabe quem é que elogia alguém? Alguém que é grato. Só pode elogiar quem é grato. Você já elogiou sua esposa essa semana? Disse, meu amor, você está tão cheirosa, você está se vestindo tão bem. Faz bem essas coisas para a vida das pessoas. A palavra de Deus, ela nos ensina a nos relacionar com as pessoas, a lidar com os nossos irmãos. Lembra da lição anterior do pastor Augusto? O amor, ele precisa ser transformado em atos práticos. Se é ato, é prático. Em atos. Precisa ser transformado em atos. Precisa virar atitude, ele precisa sair da teoria, tá? Ele precisa ser atitude. E João não só fala a respeito disso na primeira carta de João, como ele faz isso aqui. Ele mostra como nós devemos agir, ele mostra como nós devemos fazer. Um elogio é tão bom e faz tão bem para a alma. Eu estou dizendo que a gente vai fazer tudo na nossa vida buscando elogios, buscando o reconhecimento das pessoas. Mas é bom a gente receber elogio. Você se sente útil, você se sente bem, você se sente amado. E para quem já leu aqui o livro As 5 Linguagens do Amor? Uma das linguagens do amor é o quê? Quem já... Palavras de afirmação. Tem gente que se sente amado com palavras de afirmação. Ele não se importa em receber presente, ele não se importa muito que você faça nada para ele, ele quer ouvir que ele tem uma característica que é boa e que é agradável para você. Você já se perguntou se essa de repente não é a linguagem do amor da pessoa que está do seu lado, do seu cônjuge, do seu filho, do seu pai? Às vezes a gente deixa de elogiar as pessoas pelas qualidades que ela tem enquanto ela está perto da gente. A gente se lembra ou quando morre, ou quando vai para longe, né? Que sente falta. Então, João nos mostra, hoje a gente está sem os suportes aqui, né? Do microfone. Eu não sei se tem, eu queria 3 irmãos voluntários para ficar com os microfones de Jackson. Mais 2. A irmã ali está querendo falar. Obrigado. Bom dia a todos. Essa questão do elogio, muitas vezes nós ouvimos dizer assim, não elogia muito, porque aquela pessoa pode se engrandecer, não é? Não tem muito disso. Só que por essa prevenção radical, as pessoas estão tendo uma tendência natural a entrar numa tristeza, justamente porque todos nós precisamos de sermos elogiados, sim, por um bom trabalho, porque você fez bem em algum momento. Então, às vezes, com receio da pessoa, tipo, cair, né, por causa dos elogios, não elogiamos. Isso tem sido um dos fatores que também algumas pessoas entram em tristeza, entram em apatia, entram em processo de tristeza profunda a ponto de entrar numa depressão. Porque ela não é elogiada, ela não é amada, ela não é dita palavras bonitas. Conheço casos de pessoas que, por elogios, por palavras doces, por palavras positivas, saem de processos de depressão, de outros sintomas, porque foram amparados por palavras. E a gente percebe que também não são palavras vãs, são palavras que realmente, por exemplo, quando você sabe que tem uma pessoa que trabalha com afinco, se você elogia, ela reconhece que realmente trabalhou com afinco, então aquilo ali é verdadeiro. Então devemos elogiar sim, de fato, quando é verdadeiro, né? Porque isso faz bem para a alma, alimenta a alma. Quando eu passei a ser coordenador onde eu trabalho, eu comecei a ver isso. Como faz diferença uma palavra que você fala, e eu não sei se tem, eu sei que aqui tem pessoas que são líderes em equipes nos seus trabalhos, como faz diferença uma palavra que é falada por um líder para alguém. Essa pessoa tem você como referência, essa pessoa tem você como referência. Isso tem um poder fantástico, tanto para
tanto para a pessoa se sentir útil no seu trabalho e sentir que você reconhece o trabalho dela, como para motivar ela para cuidar de outras pessoas e ensinar aquilo que ela está fazendo, a qualidade do trabalho que ela está fazendo para outras pessoas. Quantos casamentos têm se perdido por conta da falta de elogios? Quantos relacionamentos têm sido quebrados por conta disso aqui? É uma coisa que é simples, mas o elogio é um ato, coloquei aí que é um ato voluntário, ninguém te obriga a elogiar ninguém. Hoje você tem que elogiar, não, ninguém te obriga a elogiar ninguém. Se você ver lá em 2 Crônicas, capítulo 20, lá pelo verso 5, na batalha onde Josafá era o rei, ele diz: ó Senhor, Deus grande, Deus bom, onde está o grande Deus da força, que os nossos antepassados contam, que fez isso, que fez aquilo, um Deus como você não existe, não há outro. Isso é elogios. E se a gente vê nas grandes batalhas aqui, muitos profetas, muitos reis, sempre começavam elogiando Deus, Deus maravilhoso, Deus bondoso. E é interessante que na fala da irmã, ela falou justamente a respeito dos crentes, que nós temos aversão a elogio, né? A gente tem esse problema de não vamos elogiar demais para a pessoa não se exaltar, para a pessoa não se sentir demais, porque na verdade tudo vem de Deus e Deus opera todas as coisas, e a gente esquece que Deus opera, mas por meio de pessoas, né? Ele opera por meio de pessoas. Então, a gente, como cristão, precisa superar essa crise do elogio aí e aprender, sim, a elogiar as pessoas por um bom trabalho, por algo que elas têm feito. A gente reconhece que é Deus que faz por meio da pessoa, mas a pessoa não é um boneco inanimado que Deus chuta e faz. Não, a pessoa participa com Deus na ação de Deus no mundo. Bom dia. Bom dia. Yuri e igreja, João, ele faz uma introdução sobre o elogio aqui, muito interessante. Na nossa tradução, ele diz assim, no versos 1, não apenas eu, mas todos os que conheceram a verdade, e a verdade aqui na nossa tradução está com letra maiúscula, por causa da verdade que permanece em nós, estará conosco para sempre. E daí ele faz o elogio. Então, na nossa percepção, João está nos ensinando que quando eu conheço a verdade, quando eu vivo a verdade, quando eu sinto a verdade, o elogio, ele não é meramente uma palavra de retórica, ele é uma expressão da verdade e da sinceridade que brota da pessoa. Na nossa família, eu gosto muito de dizer assim, as coisas acontecem dentro de casa quando ela vem do coração. Quando eu ponho uma toalha no banheiro para minha esposa que está vindo do trabalho, isso tem que ser tão natural, porque isso deve brotar do nosso coração. Quando eu boto a toalha por obrigação, isso soa muito mal para as pessoas. Então, para concluir, João, ele faz uma introdução. Aquele que conhece a verdade, que vive a verdade, ele sabe que o outro faz parte dele. Eu e o outro somos um só nesse grande universo que é a vida. Por isso que ele elogia, por isso que ele é grato, por isso que ele faz essas observações. E aí, o ensinamento para nós, né? Quando nós conhecemos a verdade e vivemos na verdade, o elogio é natural, ele é gratuito. Eu reconheço que o outro é tão importante ou mais importante naquilo quanto eu. Eu acho interessante essa opção, João. Obrigado. Beleza. Yuri, você falou uma coisa muito interessante que também a gente deve ressaltar um pouco mais, que é com relação a... Você disse que, não, eu não vou agradecer aquela pessoa, porque tudo vem de Deus, é só um fantoche, né? Só que, na verdade, não é. Porque se você, de repente, faz um elogio, ou você reconhece que aquela pessoa tem o seu valor, com certeza você passou um processo de amadurecimento que fez você ver aquela qualidade na pessoa. Então, esse processo de amadurecimento não é vão, não. Você não é fantoche. Se você tem esse processo de amadurecimento, eu tenho que valorizar
Eu tenho que honrar você, porque você passou. É como um pastor que tem vastas experiências. Eu não vou jamais dizer, aqui foi uma mensagem de Deus, mas ele não é nada. Sim, ele pagou um preço, ele teve um sofrimento de vida e que a gente deve respeitar, que a gente deve honrar. Assim é todos nós. Ninguém é fantoche na mão de Deus. Todos nós passamos por amadurecimento através do sofrimento e nós devemos honrar o nosso irmão por isso. E glória a Deus, que Deus é quem opera isso em nós, na nossa construção de vida, na nossa construção histórica, e isso precisa ser reconhecido. Isso é bom que seja reconhecido, tá? É de Deus que seja reconhecido e é bíblico. João nos ensina que é bíblico ser reconhecido. E aí João vai entrar no verso 5, falando a respeito do amor. Eu não quero chover no molhado. Amor e obediência foi bem explorado pelo nosso pastor Augusto na lição anterior. Então eu não quero chover no molhado, eu quero voar com vocês lá para onde eu pedi para vocês grifarem, no verso 9. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo. Ensino de Cristo. Cristo é uma figura que é muito forte em todos os escritos de João. E aí eu achei que seria interessante a gente pensar um pouco mais a respeito de quem é Jesus, da figura de Jesus, do que ele representa para nós como cristãos. Deus ou homem? Esse era o grande problema que a gente estava tendo. O pastor Augusto falou, a gente conversou na vez que nós estivemos juntos, que as ideias que estavam surgindo a respeito de Deus ou colocavam em xeque a humanidade de Deus ou colocavam em xeque a divindade de Deus, tá? Então, a gente precisa entender isso muito bem, e quando a gente está falando a respeito de quem é Jesus, a gente precisa entender que algumas coisas do que a gente entende sobre Deus, do que a nossa tradição cristã construiu a respeito de Deus, ela construiu em cima de dogmas, tá? Essa é uma palavra que a nossa geração tem aversão. Dogma. Eita, dogma. Dogma. Todo mundo tem um dogma para viver, todo mundo estabelece dogmas na sua vida. A teoria do Big Bang tem um dogma. Mas não é ciência? Eles dizem que são, mas eles têm os dogmas deles. Algumas coisas que eles não têm como comprovar, mas que eles estabeleceram como verdade no seu credo, na sua estrutura de conhecimento, na sua estrutura de fé. Nós, como cristãos, também temos. E aí, a gente falou a respeito de ser católico antes, mas esse credo, que não é católico, é o credo apostólico, ele traz algumas verdades fundamentais e essenciais para o entendimento de Cristo, tá? Quem foi católico deve ter estudado isso aqui no catecismo, tá? E aí, quando se fala em catecismo, a gente, da nossa geração, sempre pensa em catecismo como algo da Igreja Católica, mas o catecismo era o ensino da palavra de Deus, que era feito pela Igreja de Cristo Jesus, e eles estabeleciam esses ensinos, esses catecismos, para que nas classes de catecúmenos, daqueles que eram os naqueles que eram os novos cristãos, tivessem o entendimento firmado a respeito das doutrinas que precisavam ser ensinadas, tá? Então, o credo apostólico, só reforçando, não foi feito pela Igreja Católica, ele foi feito pelos pais apostólicos, tá? Os primeiros doutrinadores da fé, no intuito de ensinar a Igreja de Cristo aquilo que era fundamental e firmar isso na mente dos cristãos. Por isso as repetições, para que houvesse a firmeza na mente do que você acredita, de qual o seu credo, em que você crê, tá? E aí, isso é muito conhecido: creio em Deus Pai, o Todo-Poderoso, ou Pai Onipotente, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, não pega o terço ainda, tá? Desceu ao inferno, à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita ou à destra de Deus, o Pai Todo-Poderoso ou Onipotente, de onde há de vir
de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, que gente que já está lá na sala de jovens estudou que a Santa Igreja Católica, o termo católico, o que significa? A Santa Igreja Universal de Cristo Jesus, não necessariamente universal do reino de Deus, mas a Igreja Universal de Cristo Jesus, todos os crentes em Cristo Jesus, espalhado por todo o mundo, é isso que o termo católico significa, tá? A Santa Igreja de Cristo espalhada por todo o mundo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Eu acho que isso aqui tinha que ser ensinado na sala de mesmo para todo mundo sair rezando. Não, brincando. Mas todo mundo devia saber isso aqui, porque isso aqui é essencial. E aí, esse credo é dividido na parte que fala a respeito de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. E aí, na parte de Jesus Cristo, a gente precisa firmar aí o que ele traz a respeito de Jesus Cristo. Deixa eu só ajudar aqui a descatoliquizar a tua palavra. Geralmente, igrejas reformadas, como a igreja presbiteriana, têm credos, né? Nós batistas, por questão de história, nós não somos reformados, embora alguns tentem dizer isso. Nós temos uma declaração doutrinária que foi aperfeiçoada ao longo dos tempos. Veio com confissão de fé de 1689, totalmente calvinista, e aí veio para o Brasil, com os primeiros desbravadores da fé batista aqui no Brasil, e foi então adequada. E o que nós temos hoje é a nossa declaração doutrinária da convenção da qual nós fazemos parte, né? Você já entrou no site da convenção, tem lá, tá? Você pode baixar e ler o que você diz que acredita. Porque se você se declara batista, está lá na declaração doutrinária que você acredita. E o importante dessa nossa declaração doutrinária é que ela não é partidária. Ela não segue uma questão reformada, calvinista, nem segue uma questão liberal. Ela se adequa àquilo que nós batistas somos, né? E isso é muito importante, conhecer a nossa identidade batista nessa questão. Então, nós não temos, de fato, um credo, né? A Igreja Católica tem credo, os reformados têm credo na sua maioria, né? Mas nós batistas não temos. Nós temos uma declaração doutrinária, que é justamente a nossa fé segundo as Escrituras. E, só reforçando, o credo nada mais é do que aquilo que eu digo que eu creio. E aí é interessante que eu fui confrontado por um professor, eu falei isso na sala de jovens, eu fui confrontado por um professor a escrever o meu credo. E aí eu queria deixar o desafio para você, se você quiser escrever o seu credo, em que você crê, em que você de verdade, em que você de verdade acredita, em que você de verdade empenha a sua vida por viver. Tá? Eu acho que eu até postei meu credo no credo do Yuri no Facebook, mas é interessante, faz esse exercício, filtra as doutrinas daquilo que você sabe mesmo sobre Cristo Jesus, sobre Deus, e coloca no papel, de forma escrita, em que você crê, para você pensar se você tem buscado se aprofundar no conhecimento de Deus ou não. Eu vou para a igreja, eu creio aí no que vão dizendo lá na igreja, e está tudo certo. Nós temos a mania de não firmar aquilo que nós cremos, tá? Então a gente precisa ter isso diante de nós. Passa isso, tá? Aí é um outro credo, tá? Da Calcedônia, vai para frente. E aí eu queria que a gente firmasse algumas coisas a respeito do entendimento de Jesus. Ele é completamente humano, só para afirmar isso. Eu sei que você já estudou isso na sala de primeiros passos, mas ele é completamente humano e completamente divino. E aí, por que eu tinha colocado o credo da Calcedônia? Porque ele é muito forte em afirmar que o fato de ele ser verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem não anula nem a sua humanidade, nem a sua divindade. Como, Yuri? Como que isso acontece? Não sei. Quando eu chegar lá, vou perguntar para ele, vou trocar um real com ele, vou descobrir como é que esse negócio funciona. Mas eu creio que é assim. Por que eu creio que é assim? Evidências da humanidade de Jesus. A gente tem lá humanidade, evidências da humanidade de Jesus. Volta aí, isso. Então, por que eu posso dizer, e aí eu posso afirmar que Jesus era humano? Jesus possuía um corpo humano,
tá? Mateus capítulo 4, verso 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Quem é que sente fome? É quem tem corpo, tá? Então, Jesus sente fome. Jesus possuía uma alma humana e emoções humanas. Lá em João capítulo 12, verso 27, diz: e agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me dessa hora, mas para isto vim, essa é a hora. Em João 11, 35, a gente vê Jesus chorando. Então, Jesus tinha emoções humanas. As pessoas próximas de Jesus olhavam para ele como um ser humano. Mateus 13, versos de 53 a 56, quando Jesus estava pregando lá e começando a fazer sinais e maravilhas, e aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e dizia: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Então, quem olhava para Jesus, os vizinhos de Jesus, os colegas de Jesus, olhavam para ele como um homem, como um ser humano. Jesus possuía uma mente humana e crescia Jesus em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e com os homens. Lucas 2, 52. Então, a gente tem aí evidências da humanidade de Jesus. Por que Jesus precisava ser humano? Qual a necessidade da humanidade de Jesus? Primeiro, para ser obediência representativa. A gente precisava de um modelo. Como é que a gente ia ter um modelo em um cara que é 100% Deus? Apenas. Impossível. Precisava que ele fosse homem, para que a gente olhasse para ele como igual e reconhecesse nele a nós mesmos. Então precisava que ele fosse homem, por conta da sua, para ser obediência representativa para nós, para ser o exemplo perfeito para nós. Precisava que ele fosse homem por conta do sacrifício substitutivo. Como que um Deus substitui um homem no sacrifício que precisava ser feito para que houvesse o perdão dos pecados dos homens? Então, precisava que ele fosse homem para isso. Terceiro, precisava que ele fosse homem para ser o único mediador. E só há um mediador entre Deus e os homens. Yuri, mas o que tem a ver? Ele não pode ser mediador sendo Deus apenas? Não. Como é que eu vou mediar entre Deus e os homens se eu não tenho a completa compreensão da humanidade dentro da humanidade? É como eu intermediar, por exemplo, a relação do homem com a formiga. Se eu fosse fazer a intermediação entre a relação da Débora com a formiga, eu não consigo entender a essência da formiga. Eu não consigo entender a vida da formiga, o olhar da formiga, como processa a vida pela mente da formiga. Eu não consigo. Então precisava haver toda essa compreensão de Deus enquanto homem, não enquanto Deus apenas. Tá? Então, havia essa necessidade de humanidade para que ele fosse o único mediador. E o cumprimento da promessa do Éden. Qual foi a promessa que foi feita no Éden? Gênesis 3,15. O que está dizendo lá? De você vai vir quem? Aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Tinha que vir de mulher. Tinha que ser homem. Tá? Tanto que Eva entendeu a promessa já em 7. E achou que ele já seria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Jesus, o homem prometido. E aí, não sei se você já tem isso muito bem pontuado na sua cristologia, no seu entendimento de Cristo Jesus. Mas quando João está falando a respeito do ensino de Cristo aqui, ele está falando a respeito do que a Bíblia nos apresenta de Cristo Jesus, a respeito do que as Escrituras nos apresentam de quem é Cristo Jesus. E a gente precisa se aprofundar, gente, no conhecimento de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o ponto mais complicado
É um dos pontos mais complicados. Não, o mais complicado é o Espírito, mas o segundo ponto mais complicado é Jesus. Porque o questionamento sobre Jesus, eu não sei se você viveu essa realidade no tempo de universidade, mas eu vivi. De o professor da disciplina de filosofia, que não tem nada, filosofia aplicada à contabilidade, que não tem nada a ver falar de Jesus, não, mas vai trazer, ela sempre trazia, não, Jesus não nasceu por obra do Espírito Santo, não. Maria foi mala, teve um caso com outro homem, chegou para José, inventou aquela história toda. Não sei se vocês nunca ouviram teorias como essas, não, né? Já ouviram? Pois é. Então, a gente precisa ter firmado na nossa mente o que a gente crê a respeito de quem é Jesus. Ali, ó. Quer falar lá, ó. Irmão Javan. Yuri, irmãos, é só para a gente entender o que o Yuri está falando. Aquilo que é completo não tem mais espaço. Jesus é completamente homem e ele é completamente divino. De modo que, se um quiser ocupar espaço do outro lado, não vai ocupar, porque já está preenchido. E aí, ele é Deus e ele é homem, mas de modo completo. E aí, quando as coisas são relacionadas à divindade, ele representava muito bem, porque ele dizia, eu e o Pai somos um. Certo? A completude dele com o Pai se fundia. Então, você vê aí o seguinte, quando as coisas eram da parte humana, ele tinha pleno conhecimento para solucionar. Quando era da parte divina, ele tinha pleno poder para resolver. Muitas vezes a gente não traz para o prático aquilo que está escrito na Bíblia. Eu tinha um aluno que dizia, eu não entendo essa história de ser só um Deus e, ao mesmo tempo, ser três. Eu disse, é muito fácil. Você pega a água no estado sólido, líquido e gasoso. A substância é a mesma, H2O. Então, a essência é que funciona. Então, essa história de entender, porque muitas vezes a gente diz, ele era assim porque ele era Deus. Sim, ele era completamente Deus e ele vivia as situações porque era completamente homem. Show. E aí a gente entra no outro ponto, que são as evidências da divindade. A gente vê que Jesus também carregava, como por ser 100% Deus e 100% homem, o Deus homem. O faraó não era o Deus homem, Jesus era o Deus homem. É interessante que Jesus, ele é justamente o paradoxo para esse credo egípcio, que os egípcios acreditavam que o faraó era esse Deus homem. Jesus conseguia ser o Deus homem. Opa. Irmão, só recapitulando o tópico anterior, estava aqui comentando com a Keren, essa dualidade de Jesus. Jesus era plenamente homem, plenamente Deus. Só que, em forma humana, de modo algum, ele quis exercer a sua divindade aqui na terra. Isso está tão claro que em Filipenses 2:5 diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, porque não tinha como ele não ser Deus, porque a essência dele era Deus humanizado. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, porque ele era Deus.
Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, de homem, tornando-se à semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Então, em momento algum aqui na terra, por várias evidências que você bem colocou aí anteriormente, Jesus não quis demonstrar aos homens a sua divindade, mas a sua humanidade, para estabelecer essa conexão do homem com Deus, para cumprir a lei na sua própria carne, porque ele era o cordeiro que deveria padecer todas as mazelas para que nós fôssemos alcançados. E aí a gente tem isso, no estudo da cristologia, a gente tem dois estados que são reconhecidos no estudo da cristologia, que são o estado da humilhação de Jesus e o estado da exaltação de Jesus, certo? Dentro do estado de humilhação, a gente tem 5 estágios. Dentro do estado, pega o papel e a caneta aí, tá? Dentro do estado de humilhação, a gente tem 2 estados de Jesus. Estado de humilhação e estado de exaltação. Dentro do estado de humilhação, a gente tem 5 fases, 5 estágios. Primeiro estágio. Qual é a primeira humilhação a que Jesus é submetido? Lembra do credo? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Nasceu da Virgem Maria. Opa! Primeira humilhação de Jesus, se tornar homem. Encarnação. Se rebaixar da condição de Deus para a condição de homem. Você consegue imaginar alguém abrindo mão de todo o poder, conhecimento, honra e glória e se limitando à forma humana? Isso foi tão forte para a época que Paulo enfrentou essa situação com os gregos e com alguns judeus, porque como um Deus toma forma humana, né? Então, para a cultura grega, no seu panteísmo dos seus deuses, né? No seu panteão, os deuses comandavam os homens e decidiam pela vida deles, bonança, desgraça. E para eles ouvirem que Jesus, né, aquele Cristo lá de Nazaré, que foi crucificado no Gólgota, em Jerusalém, não podia ser Deus de forma alguma, isso era loucura, né? Então, entender Jesus como Deus era loucura até para a própria época, e para os judeus era escândalo entender que Deus havia descido à terra tomando a forma humana. Era inimaginável para isso. Um Deus deixar a sua divindade, todo o seu poder, honra e glória para tomar a forma humana. Era impensável para eles isso. Impossível para o judeu, ainda hoje é impossível que Deus se apresente na figura de homem. E aí a gente entende a ideia do gnosticismo que a gente falou na primeira aula. E é exatamente por isso que muita gente não compreende por que a gente é crente. As pessoas lá no mundo, eu não sei se vocês passaram por algumas dificuldades, que eu passei muitas. As pessoas acham, até hoje, alguns acham que eu sou louca, que isso não é normal, que não é bem assim. A minha família era muito católica, eu me converti muito criança. Então eles dizem, não, isso aí vai passar, porque isso aí é uma fase de doido. Isso não faz sentido. Então, porque nós somos filhos de Deus, precisamos ser semelhante a Ele. Então isso fica confuso. A mesma coisa que foi confuso para Jesus é para nós quando a gente se converte, porque a gente passa a ser uma nova criatura, tudo fica novo, é diferente. Aí lembra do erro do gnosticismo, que o gnosticismo apresentava, não, Jesus não pode ter sido humano. Eles preferiam negar a humanidade de Cristo Jesus, não, ele era um espírito que parecia humano, não. Jesus veio como homem, primeiro estágio de humilhação dele foi a encarnação, nascer sobre a forma humana, a concepção sobrenatural e o nascimento virginal de Jesus, Maria virgem. Isso é, você defender isso no século 21, as pessoas vão olhar na sua cara e dizer, tá doido, isso aí não existe, tá?
E aí você precisa ter convicção de que isso é um dogma da fé cristã. Como isso aconteceu, não sei, mas Deus operou e ponto. Ou você crê nisso, ou você vai para casa dormir, não tem por que você estar aqui na escola bíblica dominical, não. Tá? Encarnação é o primeiro estágio, primeira fase da humilhação de Cristo Jesus. Depois o sofrimento dele enquanto homem. E aí quando a gente fala a respeito do sofrimento, eu não estou falando só da paixão lá nos momentos finais. A gente está falando do sofrimento que era ele conviver com um humano, conviver com pessoas humanas, com todas as limitações de um homem. Imagina Jesus, o Senhor Todo-Poderoso, Deus, Criador de todas as coisas, com os discípulos, cabeça dura, ele olhava para ele, meu Deus, até quando que eu vou suportar vocês? Então, teve o sofrimento de toda uma vida sujeita a essas limitações. E aí vale ressaltar que nós não somos melhores que Jesus. Nós não queremos sofrer. Quem quer sofrer? Ninguém. Mas é necessário, porque nós somos seres humanos, pecadores. Então, Jesus, todo o processo dele foi de sofrimento. E uma coisa muito interessante, que Jesus diz assim, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, né? E aí a gente diz assim, então a gente chega para o Pai, né, que o Pai nos ama. Eu costumo orar assim, Senhor, eu te peço em nome de Jesus e também porque eu sei que tu me ama. Nas minhas orações eu faço assim. Sabe por quê? E aí eu deixo de sofrer por isso? Não. Só que tem uma coisa. A gente sofre diferente. Aí, né? Tem uma intimidade muito grande com Deus. Todos nós temos esse acesso direto ao Pai, que o Pai se compadece e dá. Então, assim, só para concluir, então assim, eu sofro. Eu digo, Pai, faz isso, vai. É como se você tivesse um pai que você o tempo todo obedecesse. Eu sei que você está com vontade de falar, Yuri, peraí. O tempo todo, e teve aquele filho que o tempo todo desobedece. O pai, ele se agracia daquele que realmente vive a obediência, né? Então, quando nós obedecemos ao Pai, nós temos acesso para dizer, Pai, e tocar no coração dele. É incrível a tua intimidade com Deus. Você consegue proezas quando Deus olha para você e diz, eu decido dar. Acabou a história. Entendeu? Então, essa tua comunhão com Deus é que te faz triunfar, mesmo no processo de sofrimento. E é importante, quando a gente fala a respeito do sofrimento de Jesus, é importante a gente lembrar que Jesus foi a manifestação plena do amor de Deus, amém? Mas ele foi a manifestação plena também da justiça de Deus. A justiça de Deus precisava ser executada de forma cabal. E às vezes a gente esquece, não está falando, não, quando a gente fala de Jesus, a gente fala só sobre amor. Deus amou o mundo, beleza, mas ele foi a manifestação de amor plena de Deus, mas foi a manifestação da justiça plena de Deus também. O rigor com que Jesus sofreu, o rigor com que Jesus foi castigado, foi o rigor mais severo que Jesus podia ter aplicado, e foi aplicado sobre Jesus de forma a gerar um sofrimento intenso, tanto durante a vida, enquanto ele teve que viver com a humanidade, mas naqueles momentos finais, naqueles momentos cruciais, no momento da sua morte, no momento de separação de Deus, ele sofreu a dor do exercício de toda a justiça de Deus sobre ele foi moído por nossas transgressões. A gente precisa lembrar disso também, tá? O sofrimento de Jesus, ele foi muito acima do que a gente consiga imaginar. Tá? Então, primeiro estágio da humilhação e encarnação. Yuri, só um minutinho aí. Desculpa, não tinha visto. Me permita mais uma vez, Yuri. Como médico, tem uma situação que às vezes nos incomoda. A gente vai para o leito de um paciente terminal com câncer e a gente olha aquela pessoa e a gente se condói por vê-lo numa situação tão difícil. E aparentemente a pessoa está serena, está com um rosto de sofrimento, mas está serena, está tranquila de certo modo. Quando a gente vai conversar a nossa impressão para outra pessoa sobre a situação daquele paciente, a gente, nossa, como ele está sofrendo. Essa é a impressão muito pessoal de uma visão que a gente tem. E me perdoem todos que estão aqui, eu não consigo ver esse primeiro estado de humilhação de Jesus. Eu não consigo ver.
Eu Em ser Edson, humano? eu não consigo ver Jesus humilhado por ter encarnado, por sofrer, porque ele é pleno amor. Quando ele olha para o discípulo, ele diz aquilo tudo, na verdade ele está se lamentando, não por ele sofrer. Ele pode dizer, olha, eu estou aqui para uma missão maior e vocês ainda não compreendem, mas vocês vão de compreender. Então, na minha humilde pobreza espiritual, eu só consigo ver Jesus numa felicidade plena por dizer, está consumado. Eu fiz o que deveria ser feito. Entendeu? Porque o sofrimento de Jesus, aí eu concluo, é o ponto de vista, na minha humilde observação, é o ponto de vista dos apóstolos. Para os apóstolos, Jesus estava num sofrimento absurdo, porque os apóstolos eram absolutamente humanos. Como é que eles poderiam entender um Deus encarnado, que hoje nós compreendemos, um Deus pleno de amor, sofrer por uma coisa que ele sabia que era de pleno amor? Desculpa. Mas aí é que tá, pelo fato de ele ser 100% Deus e 100% homem, há sofrimento também. Eu não posso desconsiderar esse sofrimento que acontece no Deus que é 100% homem, nesse Jesus que é 100% Deus e 100% homem, certo? Então a gente precisa é fantástico, porque assim, você conseguir pensar em um Deus que é sobrenatural e pleno e anda acima de todas essas coisas é fantástico, mas a gente precisa lembrar que ele não tinha só esse lado. Ele não tinha só esse lado, ele tinha o lado da humanidade também que de fato sofria. Quando a gente olha a vida de Jó, dá para entender mais ou menos, porque a palavra diz que Jó era um cara muito rico, era um cara famoso. De repente, Jó ficou pobre, cheio de feridas, jogado no lixo, praticamente. Então, dá para entender aquele cara que estava lá em cima, desceu. E daí ninguém ligava para ele. Quer dizer, não dá nem para comparar ao sofrimento de Jesus, mas é só para poder a gente entender como é quando a gente está lá em cima e quando a gente desce para a humilhação. E aí Jesus passou pela morte. Geralmente os teóricos da teologia sistemática, eles fazem a separação aí, morte, sepultamento e descida ao Hades como momentos diferentes, tá? Eu peguei um teórico que preferiu juntar o sepultamento aí e descida ao Hades numa ideia de que eles aconteceram simultaneamente, tá? Então aconteceu a morte física de Jesus, e aí espiritualmente, como eu falei, ele sofreu o pior flagelo, que foi a condenação em si, espiritualmente, da separação de Deus, que é a dor da separação que será infligida àqueles no juízo final. Então ele sofreu isso tudo por causa da gente, para que houvesse restabelecimento da unidade e da paz do homem com Deus. E aí, sepultamento e descida ao Hades, nessa questão de sepultamento e descida ao Hades, há muito problema de entendimento lá no texto de Pedro, quando Pedro diz que Jesus desceu, tal, e eu não sei se o professor da classe dos adultos passou por isso com vocês. Na classe dos jovens, a gente ainda não tinha passado por Pedro, e por esse problema. Então eu queria que todo mundo fosse para lá, para o primeiro livro de Pedro, para a gente ver do problema que eu estou falando, em 1 Pedro capítulo 3, eu queria ler a partir do verso 16 com os irmãos. Diz: contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus.
ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Tá? Esse é aí um ponto de controvérsia, onde algumas pessoas entendem que Jesus, no momento que ele morreu, teria voltado lá para os dias de Noé, para pregar. Não é disso que o texto está falando. Ele está fazendo uma metáfora aí. Esse estado de humilhação, Paulo tratou a respeito desse estado de humilhação de Cristo lá em Filipenses, capítulo 2, de 6 a 9, e ele fala até que aquele que se humilha será exaltado, né? Diz o seguinte, o texto diz assim, a carta de Paulo aos Filipenses, 2, 6 a 8, se referindo a Cristo, ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, aqui está reconhecido claramente que Jesus Cristo era Deus, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas ele, Cristo, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, por esta razão, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Amém, amém. Então, só lembrando que Pedro, quando ele está falando aqui, ele está falando a respeito, creio, Yuri, assim fala o Yuri, não a palavra, mas eu creio que quando ele está falando aqui, ele está falando a respeito do Espírito que operou em Cristo Jesus, que operou salvação e libertação em Cristo Jesus, que também operou lá nos dias de Noé, salvação para aquela geração má e perversa, tá? Então, aqui não é para ter confusão a respeito disso aqui. O que ele está dizendo não é que Jesus desceu aos aos portões do inferno e tomou a chave, né? A gente ele não está falando disso aí não, tá? Yuri, ele tá falando de outra coisa. Logo porque os termos gregos aí são diferentes. Ele não está falando de evangelho, mas sim querisso. Ele foi proclamar e não evangelizar. Então foi declarar a sua vitória e não evangelizar aqueles do passado para que tenham uma outra oportunidade. Não foi dar segunda chance para o pessoal lá dos dias de Noé, não é disso que o texto está falando, tá? Pedro faz uma figura em relação à obra de Cristo Jesus, a obra salvadora de Cristo Jesus, apontando para Noé como tipo de Jesus. Oi, bom, Yuri, eu só queria falar, né, fechando aí essa história, da questão da humilhação, né, no estado de Cristo, que o que me chama mais atenção é do momento da morte, que assim, eu com os meus estudos, assim, a gente vê só a crucificação, a morte física, né, mas como você bem falou, a questão, o que mais Jesus temia era a separação do Pai, né, e aí eu já vi em estudos que Jesus experimentou aquele cálice da ira de Deus, ele imaculado, sem culpa, sem pecado, teve que experimentar esse cálice que a gente vê lá no Antigo Testamento, que é reservado, né, aos pecadores, né, ou seja, era um simbolismo de maldição, né, e né, para aquelas pessoas que experimentariam, né, Deus nos livre disso, né, nós somos cristãos, a gente tem que pensar nessa situação. E aí o que me chama a atenção é isso, é que Jesus, né, sendo o Cordeiro Imaculado, teve que experimentar o cálice da ira de Deus no nosso lugar, né? E ele fez isso para que todos nós
como cristãos e como crentes, não precisemos passar, né, por isso. Então, para mim foi muito profundo, que o que mais pesou foi a questão da separação do Pai, né? Jesus nunca tinha ficado sem essa comunhão com Deus. Naquele momento ele teve que passar por isso, né? Então, para mim, Yuri, chamou muita atenção. só para deixar bem enfática essa questão do cálice, que não é coisa de crente, né? Aos crentes fala muito isso. O texto de Mateus fala, 27:45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. De 9 da manhã até 3 da tarde, escureceu-se sobre a terra. Lá, Jerusalém, meio-dia, sol, como diz minha mãe, tinino. Então, trevas era algo terrível. Se fosse na Noruega, isso é fácil de entender, né? Mas em Jerusalém, trevas ao meio-dia, escuridão, é a demonstração clara de que Deus virou as costas para Jesus, metaforicamente, né? Por conta que sobre o Filho estavam os nossos pecados. Então Deus se afastou de Cristo, a ira de Deus sobre o Filho por conta dos nossos pecados. Trevas. Ele cumpriu a justiça. Ele cumpriu a justiça em Cristo Jesus. Tremo só de pensar nesse momento, como não deve ter sido terrível para Jesus. E aí a exaltação, o segundo estado de exaltação. Dentro da exaltação a gente tem a ressurreição, que é aí a vitória, a nossa grande vitória, a ascensão, e a gente crê que ele foi, ele não está mais aqui, ele não ficou, ele foi, tá? Até para que pudesse vir o Espírito. Eu estou vendo que a comparação sempre está em torno de nós, homens imperfeitos, incompletos, tanto na esfera humana quanto na esfera espiritual. E aí eu faço uma pergunta: você teve alguma expectativa de que Jesus Cristo falharia? Eu nunca tive. Você com certeza não deve ter. Por quê? Em que está baseado a sua expectativa? Que ele não falharia e nunca falhará. Até mesmo no momento mais difícil, quando a Bíblia diz que Deus virou as costas para ele por conta da negritude do pecado que ele assumia. Talvez isso até tenha tido um reflexo na natureza. E como ele disse, embora o sol a pino lá em Jerusalém, na escuridão da noite, daquela noite de 3 horas, 4, sei lá, então ele não falhou. Ele não falhou. E ele termina dizendo, tetelestai, está pago. Está consumado. Está consumado. A justiça inteira que precisava ser exercida, que precisava ser cumprida, que precisava ser infligida aos pecadores, já foi infligida a mim. E aí, a minha expectativa a respeito dele é que ele sempre vencerá. E o que me dá, justamente isso, que me dá sustentação nas minhas horas de dúvidas. Porque como humano, eu não me excluo das dúvidas. E na hora da dúvida, eu sei em quem devo confiar, porque eu sei que ele não falhará. Então, e aí dentro da exaltação a gente tem a ressurreição, grande vitória, a ascensão, porque ele foi, teve que ir. Se alguém disser para você que viu Jesus em carne aí, por aí, né? Ele foi, está sentado à direita do Pai e vai vir de novo, amém? Essa é a nossa esperança, é isso que nós cremos, é isso que a palavra diz, tá? Então, esse é o Jesus, esses os estados de Cristo.
Passar para a próxima. E aí a gente tem, dentro da Bíblia, a gente tem algumas evidências de divindade. A gente tem Mateus 8, 26 e 27, mostrando a onipotência. Ele lhes disse: por que temeis, homens de pouca fé? Quando ele repreende lá os ventos, o mar, Jesus mostra aspectos da sua divindade, do seu poder, do seu controle sobre a natureza, a sua onipresença. Quando ele está lá com Natanael, ele disse: eu te vi lá debaixo da árvore. Mas como que Jesus não estava lá com Natanael? Pois é, ele, ainda como Deus, mantinha evidências de sua divindade e a sua onisciência também. Marcos capítulo 2, versos de 6 a 8. Estavam sentados ali alguns dos escribas, e a gente vê em alguns trechos Jesus, sabendo que eles arrazoavam em seus corações, disse, né, quando ele cura o paralítico lá, eles estavam assentados, alguns escribas arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz assim essa blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo o seu espírito, que pensavam assim, diz: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Então, a gente vê a natureza humana e a natureza divina completamente presentes em Cristo Jesus. A gente tem as necessidades. Por que Jesus precisava ser Deus? Primeiro, porque nenhuma criatura finita poderia arcar com o cumprimento severo e cabal da justiça de Deus. Se ele não fosse Deus, ele não teria suportado. Segundo, porque a salvação vem do próprio Deus. Ele é a origem da salvação, não há mérito em nós na salvação, o mérito está nele. E segundo, a gente falou que ele precisava ser homem. E terceiro, ele precisava ser homem para poder fazer a intermediação entre a gente e Deus, para poder nos entender, para poder falar a nossa linguagem, nos nossos sofrimentos. E ele precisava ser Deus para poder se comunicar com Deus, e no entendimento de Deus, para poder ser intermediação também. Então, para fazer essa intermediação, ele precisava ser Deus e precisava ser homem. E essas duas naturezas comunicavam entre si o quê? A divina, natureza divina, comunicava para a natureza humana dignidade para ser cultuada. Eu não posso cultuar um outro homem. Perfeito? Se Jesus é homem, só homem, como eu vou cultuar Jesus? Então a natureza divina comunica para a natureza humana de Jesus o quê? A possibilidade de que ele seja cultuado como Deus. E a incapacidade de pecar, a incapacidade de falhar, que foi a que o irmão Javan trouxe para a gente aí. Essas capacidades foram comunicadas à capacidade humana de Jesus por sua capacidade divina. E a sua humanidade comunicaram para a sua divindade o quê? A capacidade de experimentar sofrimento e morte e a capacidade de ser o sacrifício substitutivo. Ele não poderia ser se não tivesse a natureza humana. Tá? Yuri. Aqui. Oi. A morte, tá? Ressurreição. Nós temos medo da morte. Nós receamos pela morte, sim, porque nós amamos os nossos entes queridos, nós amamos a nossa vida. E até aqueles que querem passar, até aqueles que têm medo da morte, mesmo eles não se suicidam, né? Apesar de tantas e tantas angústias. Mas não é disso que eu quero me referir. Teve um documentário e nós sabemos que tiveram pessoas que tiveram experiências pós-morte. E no testemunhos que eles dizem que, estando lá, não queriam voltar. Né? Eu sei que isso é muito complexo e que nisso não há consenso, mas eu estou nesse pensamento e vou repassar para os irmãos. Nós temos medo da morte e é este medo que muitas vezes nos causa problemas emocionais, né? Problemas psicológicos tremendo. Por medo da morte, muitas vezes deixamos de viver, tá? Às vezes o medo da morte nos espalda de tal forma: eu não vou porque eu estou com medo, eu não faço isso porque eu estou com medo. Medo de quê? Consequentemente, no inconsciente, medo de morrer. Só que para nós, que somos selados para a redenção, se nós diminuíssemos um pouco mais esse medo da morte, porque até aqui o medo, até um certo limite, é salutar, mas passou para a questão de medo de morrer, que causar a doença, aí a gente deve parar para pensar no seguinte, que melhor é estar com Cristo do que estar nesta terra. Agora, só que isso na prática é um exercício
diário. Ninguém quer passar por lá de lá. Diário. Né? Ninguém quer ir para lá. Ninguém quer ir logo para a glória. E aí, esse é o entendimento quando o João está falando a respeito do ensino de Cristo. Ninguém ensina para vocês além do que está aqui. O João está sendo direto contra as doutrinas que tinham, que se diziam: não, nós já superamos esse negócio aí que vocês estão vendo, a gente já passou, a gente já está além dessa doutrina de Cristo Jesus. Quando João diz: ninguém vos ensine o que está além do que vocês já aprenderam, além daquilo que já está sendo ensinado para vocês a respeito do ensino de Cristo Jesus, era por conta dessas outras doutrinas que estavam surgindo e dizendo: não, o que vocês sabem sobre Jesus, a gente já superou isso. A gente já superou, a gente já está acima desse conhecimento. Nosso conhecimento é um conhecimento especial, que era assim que os agnósticos se viam em relação aos cristãos, tá? Então, eu já estourei meu horário. Eu espero que você tenha firmado seu entendimento a respeito de quem foi Cristo Jesus, qual foi a obra, pelo que ele passou, para que você tivesse, você e eu tivéssemos vida eterna em Cristo Jesus. E essa esperança de que ele vai voltar, amém? Para nos levar junto com ele, que ele passou por tudo isso com um propósito: vencer a morte e nos dar a vitória total sobre o pecado e sobre a morte, amém? Vamos lá. Posso orar encerrando? Graças te damos, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor mandou teu Filho Jesus, porque o Senhor cumpriu todo o teu amor e toda a tua justiça em Cristo Jesus, porque o Senhor nos fez conhecer essa graça, Pai, porque o Senhor nos permitiu ter contato com esse amor, Pai. Esse amor nos cativou, esse amor nos alcançou. E o Senhor tem nos redimido em Cristo Jesus, tem nos preparado em santidade, em santificação e honra para o Senhor, para vivermos eternamente com o Senhor, para andarmos para sempre, Pai, lado a lado contigo, desde o dia em que nós nos convertemos, hoje e eternamente, Senhor Deus. Que o Senhor preserve isso nos nossos corações, que o Senhor nos dê sabedoria e ousadia, Pai, para levar esse amor, para levar essa mensagem, para levar a novidade de vida que Cristo Jesus apresenta, Senhor Deus, para as pessoas que ainda não te conhecem, para as pessoas que ainda não viram, Senhor Deus, a salvação brilhar diante de si. Tem misericórdia de nós e nos usa como instrumentos poderosos da tua graça nesse mundo, em nome de Jesus. Amém, Pai. Muito bem, irmãos, nós tivemos nossa aula, vamos ainda ter culto, vamos sair daqui 11h30, vamos encerrar. Convido os irmãos que fiquem em pé, vamos ter um cântico de comunhão, já louvou agora. Este momento de nós nos cumprimentarmos uns aos outros, de esticarmos aí as pernas, né? E já que está frio, vamos abraçar uns aos outros também. Bom dia, irmãs. Sei que o Yuri já pediu para fazermos esse cumprimento, mas a gente aproveita, né, esse cântico aproveite para falar com o irmão. No início do culto, algumas pessoas não chegaram depois, então cumprimente aqueles que chegaram posteriormente. Dê o seu abraço, né, a sua graça e paz. Misericórdia. E assim crescer.
quando eu me converti, foi que eu entendi realmente por que ser dizimista. E eu era muito curiosa, né? Eu perguntava por que eu tinha que fazer isso e aquilo. E eu aprendi. Do dia que eu aprendi isso, eu nunca mais consegui deixar de ser dizimista, que é algo fundamental na minha vida. Eu aprendi que a gente deve sempre entregar para Deus tudo que nós temos, tudo que nós somos, e principalmente 10% daquilo que a gente recebe, porque o que a gente recebe é Deus que nos dá. E eu acredito que é importante tanto para o crescimento da igreja como na nossa vida espiritual. Para se manter, eu não tenho ajuda de meus pais, de ninguém, eu que me mantenho aqui sozinha, então eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que sobreviver com alimentação e tudo mais. Quando eu estava desempregada, eu recebia o que meu pai mandava, era 100, 150, e mesmo assim eu tirava. Só não me entreguei na PIB porque eu não estava indo para a PIB, mas eu depositava na igreja de Cristalândia, na conta de lá. Eu comecei a ser dizimista aqui mesmo, a partir do dia em que eu disse, é nessa igreja que eu vou ficar. Quando o dinheiro é pouco, que eu tiro, sempre a primeira coisa, é os 10% do dízimo. O restante das outras coisas eu me viro. E Deus tem abençoado com muitas coisas. Em relação ao meu emprego, quando eu vim para cá, todo mundo dizia que eu não iria conseguir, porque estava muito difícil o mercado de trabalho. E Deus foi bondoso comigo, porque eu passei aqui em Teresina 3 meses, a oportunidade de primeiro emprego, eu já arrumei. Eu uma pessoa que não tinha nenhuma experiência, era a primeira experiência no mercado do trabalho e eu consegui. Eu vi o agir de Deus, mesmo eu estando desempregada, vindo para cá tendo que me sustentar sozinha, eu continuei sendo fiel nos dízimos. Não deixava de tirar o 10%, porque eu sempre coloquei como a coisa mais importante em relação ao meu salário, é os 10%. Qual é a reação da tua família, o fato de tu ser dizimista, já que tua família não é crente? Eles ficam falando que eu fico dando dinheiro para a igreja. Tento mostrar para eles que não é isso. Que a igreja não é o pastor, o dinheiro para o pastor. E é algo que eu sei que Deus se agrada com o que eu faço. A oração é quando você fala com Deus, você tem aquela relação com Deus. O dízimo também é isso, é uma relação de fidelidade a Ele. Uma intimidade, digamos isso. Quando eu decidi vir para Teresina, a primeira coisa, eu tinha um caderninho de oração. A primeira coisa que eu coloquei foi encontrar uma igreja. Porque eu não me vejo sem uma igreja. Por quê? A igreja, para mim, é a minha segunda família. E quando eu vim aqui para Teresina, o que acontece? Eu fui para a PIB, não me senti bem, porque eu não tinha ninguém, né? Aí o que acontece? Eu falei, eu vou visitar outras igrejas. E aí eu fui visitar outras igrejas, mas também não me senti bem. E aí eu falei, Deus, é agora que o Senhor tem que me mostrar qual igreja eu tenho que ir. Não dá mais para eu ficar indo em igreja. E eu também pensava muito como que eu ia para a igreja, sozinha, de ônibus, essas coisas tudo tentava impedir para eu ir para uma igreja. Aí Deus permitiu que, no caso, a tia Carlinha já se mudasse para o Disseu, que foi quando eu comecei realmente. Eu falei, Deus, eu vou para a PIB, vou ter que me enturmar lá, vou fazer alguma coisa. Então eu fui. Aí quando eu cheguei lá, tinha vários ministérios, mas eu não me via em nenhum daqueles ministérios. Aí um dia eu vi um vídeo que estava procurando professores para criança, eu disse, vai ser aqui mesmo que eu vou entrar. Aí eu coloquei, falei com o pessoal que eu queria entrar. Aí a Cariane falou pra Áurea, né, que tinha uma menininha lá que estava querendo entrar e tal. Aí a Áurea me aceitou e hoje eu faço parte do ministério. A gente sempre pensa muito mesmo em fazer com eles, motivar eles. Porque eu acredito que é muito mais fácil uma criança, já desde pequena, ser ensinada a ser fiel do que, como no meu caso, foi mais difícil para eu compreender. Agora, para uma criança é muito mais fácil. Então, a gente tenta motivar eles a ser fiéis nas ofertas. E isso também tem que vir de casa. Eu me sinto muito bem acolhida pela igreja. Me sentia sozinha porque eu não tinha uma família aqui, né? Só tem minhas primas e tem a família da manhã. Mas em relação à igreja, eu me senti realmente acolhida, onde as pessoas se preocupam, estão sempre ali me ajudando em tudo que eu preciso, que eu falo, estou precisando disso e aquilo, e eles vêm, oram. Uma igreja que tem sido realmente acolhedora para quem está distante da família e se sente sozinha. Aqui é o lugar. Muito bem, irmãos. Esse é o testemunho da irmã Anne. E neste momento nós vamos cantar Venha o Teu Reino. E neste momento você vai
dedicar sua vida, seus dízimos e ofertas, aquilo que não nos pertence. Aqueles que nos visitam, esse é um momento especial para nós, os crentes dessa igreja. Se você quiser participar, faça de livre e espontânea vontade. Vamos cantar e vamos dedicar ao Senhor. Amém. Depois desse lindo testemunho, né, nosso coração se alegra muito quando a gente pode ver vidas mudadas, modificadas, né, pela graça de Deus, e ver como Deus age nas nossas vidas, né, através da nossa fidelidade, a fidelidade dele para conosco, né, que, como o pastor já disse, esse momento de devolução de dízimos e ofertas, que os irmãos fiquem à vontade. Esse é um cântico novo, né? A gente está começando agora, então peço que os irmãos observem bem a letra para que nós possamos cantar juntos aí nos próximos dias. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na
Antes de nós termos a oração final, nós vamos ter uma palavra do irmão Antônio, os irmãos já conhecem, né? E convido ele que ele venha então dar o recado. Aleluia. Graça e paz. Os irmãos já nos conhecem, alguns, para quem não conhece, está aqui o Daniel. Já estive algumas vezes aqui, mas para quem não lembra, rapidinho, Daniel, meu filho, tem 14 anos hoje. E para quem não se recorda, o Daniel ele nasceu com uma enfermidade muito rara, conhecida como SOTUS, uma desordem genética que traz problemas na fala, nos rins, na formação óssea. O rim esquerdo dele não funciona, o direito só 79%. Hoje ele tem 14 anos, com a idade óssea de 16, ele cresce tanto fora do padrão normal. Mas a minha palavra é sempre a mesma, eu sempre repito a mesma coisa. O Daniel não é um problema, ele é uma bênção de Deus na minha vida e ele é um milagre. E a minha história é bem fácil de ser entendida. Há 14 anos eu faço apenas o que qualquer pai ou mãe que está aqui nessa manhã faria se estivesse no meu lugar. Você estaria lutando pela vida, pela saúde do teu filho, pelo bem-estar dele, com as forças que Deus te deu. É isso que eu tenho feito ao longo de 14 anos. Nós tratamos dele em Goiânia, estamos tentando transferir para cá, para Teresina. Agora estive em Palmas, fizemos alguns exames dele ali, e provavelmente faremos uma cirurgia, e é paga. Os irmãos da Primeira Igreja Batista ali vão nos ajudar, de alguma forma, mas eu ainda tenho que arrecadar ainda R$7.000, e nós não dispomos disso. Mas nós gravamos alguns CDs com louvores já conhecidos, hinos que a gente costuma cantar na igreja, e a gente vende esse material. Através disso a gente arrecada recursos para custear essas despesas. Nós temos um novo CD que eu trouxe aí, apenas a capa é igual. E eu queria pedir a você nessa manhã, se você se sentir motivado por Deus mais uma vez e quiser poder nos ajudar, você faça isso. A gente vai estar lá atrás com o CD custa R$10, ou aquele que Deus tocar no teu coração. A gente tem a maquininha também. Se você quiser comprar 30 CD, 40, passar no cartão, parcelar, a gente faz isso. Mas que você continue orando por mim, para que Deus continue me fortalecendo e me dando vigor, para que independente das circunstâncias, eu possa adorar a Ele sempre pelo que Ele é, e não somente pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. E pelo que Ele já tem feito também na nossa vida, que o maior bem é a salvação que Ele já pagou por nós. Amém? Eu queria cantar só um pedacinho da música, terminar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. É apenas a declaração que eu sempre faço para Deus em todos os lugares onde eu tenho oportunidade. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Não há vergonhos, nem portas que se fechem diante
Amém. Que Deus abençoe. Fiquemos de pé. Vamos orar por esse servo de Deus, pela sua família, pelo seu desafio. Quem é pai, quem é mãe sabe que é cuidar de filhos, né? Desafios. Convido você a estender suas mãos para cá. Vamos ser canal de bênção para essa família. Deus eterno, Deus bendito, pelo nome de Jesus clamamos, ó Deus, tua resposta sobre a vida do irmão Antônio, Senhor Deus. Teu servo que tem se dedicado a Ti e à sua família, Senhor Deus. Dá a ele, ó Pai, a realização dos seus sonhos e desejos, ó Pai, conforme a Tua vontade, Deus. Cuida dos seus filhos, ó Pai, da sua família, e que de fato, Deus, que tudo vai acontecer, ó Deus, seja para a Tua honra e glória, Senhor Deus. Que Tu cuide, ó Pai, da saúde do filho dele, Senhor Deus, e assim ele consiga fazer todo o tratamento necessário, ó Deus eterno. Abençoa Teu servo, os passos dele, ó Deus, e abençoa esta igreja também. Que o Teu nome, ó Pai, seja glorificado através de nossas vidas, ó Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o amor divino, a graça bendita de Jesus e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todo sempre. Amém. Obrigado, irmãos. Bom almoço.